bom dia, sejam muito bem-vindas e hoje vou falar com vocês sobre costurar malha em máquinas domésticas. Como nós sabemos, existe alguma dificuldade em costurar malhas elásticas ou malhas de fato de treino nas máquinas domésticas. Porquê? Porque há um grande desconhecimento na adaptação do uso das agulhas, das tensões e dos pontos adequados para este tipo de malhas. Não é uma fórmula mágica, cada máquina tem a sua própria forma de trabalhar. Há máquinas que têm pontos já adequados para este tipo de malhas, elas próprias identificam os pontos como pontos elásticos ou como pontos para malhas. Outro tipo de máquinas já requerem mais conhecimento prévio sobre o assunto, quer seja sobre as agulhas, quer seja sobre a própria tensão da linha ou a própria forma de costurar. Se há várias formas de fazê-lo, sim, e podemos fazê-lo sem a dita agulha específica. Qual é a agulha específica ou adequada para trabalhar com malhas? E quando eu falo aqui de malhas, separo um bocadinho da licra porque são coisas diferentes. Quando eu falo aqui das malhas, a agulha adequada deve ser a agulha de jersey ou de stretch. No nosso caso, identificamos as agulhas facilmente pelos números que as agulhas trazem. Qualquer agulha traz a identificação primária de 130/705. O que é que significa este número? Este número identifica a agulha como uma agulha para máquina doméstica, para uma máquina caseira. Ok, a partir daqui já sabemos que a agulha é recomendada para a nossa máquina, porque as máquinas não são todas iguais, mas normalmente as máquinas caseiras aceitam as chamadas agulhas facetadas, isto é, que são redondas de um lado e achatadas na parte traseira. Ok, as agulhas têm também letras. O HM significa, por exemplo, o tipo de ponta. No nosso caso, se quisermos então uma agulha para jersey ou para stretch, temos o HS, HSES ou H/SUC, ok? E há de 70 a 90, mas também há de 60. Qual é a particularidade desta agulha? Esta agulha tem a ponta redonda. Vou mostrar-vos agora aqui em vídeo. Esta seria então a agulha adequada para as malhas. Como vocês podem ver nesta imagem, tem a ponta ligeiramente arredondada em comparação, por exemplo, com a universal, que é mais bicuda. Seria então ainda menos bicuda que a de couro, por exemplo. Estas são as particularidades então da nossa agulha para malhas. Mas vocês perguntam assim, e se eu não tenho agulha para malhas, como é que eu faço? Pode costurar na mesma com uma agulha universal, não esquecendo que quanto mais grossa é a tela, quanto mais grosso é o material, mais grossa deve ser a agulha. Se é uma malha muito fina, pois uma agulha de 70 ou até às vezes de 60, depende depois do tipo de malha, e cada máquina tem a sua forma de trabalhar. Por isso é que é muito importante fazer uma prova num pequeno pedaço de tecido antes de fazer a costura definitiva e ver então a reação da máquina, ver se é preciso ajustar a tensão, ver se é preciso reduzir o ponto, ver se é preciso reduzir então aqui o número de pontos da máquina e ver se é preciso também costurar mais depressa ou mais devagar. Às vezes o costurar mais devagar já soluciona aqui algum problema. Não resolve todos os problemas, evidentemente, mas pode ajudar a máquina a fazer um bom trabalho, a ter um bom desempenho. Vamos então agora aqui ao exemplo da minha máquina. Eu vou-vos mostrar a tabela de pontos desta máquina. Esta máquina é uma Singer Legacy e aquilo que eu vou-vos mostrar aqui é stretch. O que é que significa stretch? É realmente pontos elásticos. Nós sabemos que a malha tem essa propriedade, realmente a malha é elástica. Nós temos nesta máquina o chamado ponto de zigue-zague. Como vocês podem ver aqui nos pontos básicos, temos aqui identificado, por exemplo, o zigue-zague. Mas se vocês repararem aqui, o zigue-zague identificado nesta máquina como para malhas elásticas é ligeiramente diferente. Este ponto realmente tem uma ligeira diferença em relação ao ponto de zigue-zague e permite-nos costurar, por exemplo, com uma agulha universal qualquer tipo de malha. Eu já fiz a experiência
fiz a experiência num pijama que vos vou mostrar já a seguir, e este ponto, por exemplo, pode-se costurar com uma agulha normal, sem correr o risco de que o ponto fique solto ou de que não fique bem costurada a nossa malha. É questão de nós aprendermos a trabalhar com as nossas máquinas e aprendermos também a tirar partido dos benefícios que ela tem. Ok, a peça que vocês estão a ver aqui foi um pijama que eu comecei a fazer na minha máquina de cozer doméstica e foi um pijama que eu comecei a fazer em malha. Tudo isto são malhas de fato de treino. Como vocês podem ver, parece que temos aqui um ponto reto. Eu vou mostrar assim, dá realmente a sensação que temos aqui uma costura reta. E não, estas costuras que nós fizemos aqui foram feitas com aquele ponto que eu mostrei anteriormente, que parece um zigue-zague, mas é realmente adequado. Como vocês podem ver, ele estica e não rebenta as costuras. É um ponto adequado então para malhas, para tecidos elásticos. Se poderia costurar uma licra com este tipo de ponto? Sim. A questão é que a licra já nos exigiria a agulha definitivamente mais stress. Há umas agulhas no mercado que chamam agulhas para licras, e essas agulhas são ligeiramente mais afiadas que as agulhas de ponto stress e servem realmente para esse tipo de materiais, seja licra, seja neopreno. Eu já fiz a prova, já comprovei que realmente funciona. Ok, pontos a saber então sobre as nossas máquinas. Se a nossa máquina não tem os pontos adequados para ponto stress, nós podemos utilizar o zigue-zague normal. Esta máquina, como vocês podem ver, indica-nos aqui no stress uma quantidade de pontos que nós podemos utilizar na finalização ou até mesmo no decurso da construção da peça. É tudo uma questão de nós fazermos depois a identificação. E agora vamos ver outro detalhe, que é a tensão da linha e a largura do ponto. Como vocês podem ver aqui no nosso ecrã, o nosso ecrã é um LCD display. Noutras máquinas talvez a seleção seja manual, isso já depende um bocadinho da forma como vocês conhecem as vossas máquinas. Como vocês podem ver, vamos trabalhar com o pé normal, com o calcador de ponto reto, e a nossa máquina identifica-nos aqui, por exemplo, de 3.0 a largura do nosso ponto. Podemos pôr o ponto mais pequeno, que no caso de uma máquina doméstica é o mais indicado, ou podemos fazer o ponto com um espaçamento maior. Como vocês podem ver, ela identifica-nos aqui já deste lado aquilo que nós vamos precisar saber. Aqui a abertura dos pontos, se a nossa agulha vai ao centro ou mais nas laterais. Isto depois já tem que ver com a própria configuração daquilo que nós pretendemos. E outra coisa que é muito importante é depois então aqui a tensão da nossa linha. No nosso caso nós temos aqui a tensão a neutro. Atenção que as máquinas não são todas iguais. Eu, por exemplo, na Alfa que tinha anteriormente, a tensão da linha, para que ela me costurasse devidamente, teria que estar sempre no 2. Esta máquina tem a função de pré-programado, que significa que no neutro pode costurar praticamente todos os materiais, à exceção de alguns em que é preciso aligeirar a tensão da linha e noutros que é preciso apertar a tensão da linha. Regra geral, nas malhas é preciso apertar a tensão da linha e reduzir o tamanho do ponto. Este é o ponto-chave para costurar então as malhas numa máquina. Outra das coisas que nos pode ajudar imenso a costurar as malhas são as agulhas duplas. A agulha dupla é nada mais nada menos do que um único pé com duas agulhas. O espaçamento entre estas duas agulhas pode variar conforme a necessidade. Normalmente entre meio milímetro e 1 centímetro. É preciso terem atenção que só funciona na vossa máquina se o pé calcador for adequado para o distanciamento que vocês pretendam. No caso da minha máquina, ela avisa quando o pé calcador não é compatível com a largura entre as duas agulhas e quando o ponto não pode ser costurado com agulha dupla. Mas há máquinas que não fazem esse aviso e pronto, isso pode realmente criar aqui algum complexo. Aqui a nossa agulha tem então uma face arredondada e a outra achatada, é portanto facetada, e a nossa agulha, esta por exemplo é de 80, se não estou em erro, e como vocês podem ver é uma agulha dupla e é perfeita
para fazer as bainhas nos acabamentos das mangas ou no acabamento inferior da nossa camisola ou das nossas calças. A única questão aqui é que para costurar e que o nosso ponto reto paralelo fique do lado direito da peça, temos que costurar a bainha virada para baixo, ou seja, temos que costurar do lado direito da peça para que os pontos nos fiquem realmente perfeitos do lado exterior da peça. Agora vou mostrar-vos na prática como é que fazemos então a costura com este ponto e com uma agulha universal, normal, numa máquina de costura. Aviso que nem todas as máquinas são iguais, é preciso você conhecer a sua máquina para depois poder ter uma relação com ela e para poder realmente fazer este tipo de trabalho. É preciso fazer a prova num pedaço pequenito de material. Nem sempre estas normas ou estas regras funcionam 100% em todas as máquinas são realmente diferentes. Se você tem uma agulha normal e a máquina não é tão sofisticada quanto esta, reduza o tamanho do ponto, reduza a tensão da linha e ponha uma agulha adequada realmente à densidade do tecido e normalmente funciona e normalmente não cria qualquer tipo de problema. Agora que já falamos sobre aquilo que era mais importante, que era como costurar as malhas nas nossas máquinas domésticas, se vocês tiverem dúvidas em como colocar a agulha dupla na vossa máquina, deixem-me saber aqui na caixa dos comentários, porque é possível que tenhamos um vídeo a explicar como se faz a montagem da linha e da agulha no caso de uma máquina doméstica. Sejam então muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Cátia Caldas. Se vocês gostaram destas dicas, subscrevam, mais em breve teremos bastantes mais coisas, até porque eu fiz uma formação e estou a fazer uma outra, e isto vai ser muito útil tanto para mim como para vocês, para mim porque estou a rever os conteúdos dados e para vocês porque vão poder aprender de forma gratuita tudo aquilo que eu vou aprendendo também, que eu vou absorvendo. Não se esqueçam que a experiência é tudo e é a experiência que nos vai depois dizer se realmente o método é correto ou não é correto. A nossa experiência é que marca depois a pauta daquilo que nós vamos fazer ao longo do tempo. Ela é que nos vai aconselhar ao longo do nosso processo de crescimento profissional e é isso realmente que eu pretendo aqui com vocês, que vocês ganhem experiência, que conheçam alguns truques e que evoluam neste sentido. Foi um prazer estar com vocês e na próxima semana voltamos a ver-nos. Um beijão enorme, boa semana!